Olá, meus caros amigos, voltamos novamente agora com medidas despenalizadoras dos juizados especiais criminais. E a primeira medida que nós vamos estudar é a composição civil dos danos. Composição civil dos danos. Então, o que é esta primeira medida despenalizadora? Composição civil dos danos. Muito bem. Vamos imaginar a situação em que o agente ele esteja dirigindo o seu carro naturalmente. Então imagine eu pego lá o meu automóvel, você sabe como eu dirijo, né? E de repente, o que acontece? Um aluno mal intencionado, porque eu tenho reprovado ele anteriormente, por falta, por exemplo, ou por nota, ele tenha me visto, aquilo ali é o professor Sócrates. Agora, neste momento, eu vou me vingar dele e vou bater no carro dele. Então ele chega e bate no meu carro, eu digo, opa, o que está acontecendo? Aí eu fui ver lá, era um aluninho que eu tinha acabado de reprová-lo, né, um rapazinho do mal. Aí eu disse para ele, isto foi de propósito, nós vamos agora à delegacia. E cheguei lá na delegacia, lavra-se um boletim, um termo circunstanciado de ocorrência, né? Então ele vai ser apontado a ele, em tese, o crime de dano. Nós vamos ser encaminhados ao juizado especial criminal. Então tudo isso você já sabe desde o vídeo passado, porque se ele se comprometer a comparecer ao juizado especial na data designada, nós vamos ter aí uma medida descarcerizadora, caso de liberdade provisória obrigatória, e ele vai para casa, né? Aí comparece lá no juizado especial criminal na data designada. O que eu quero na verdade? Quando eu chego lá na audiência, de um lado está eu, do outro lado lá o promotor de justiça, ele, tudo que eu quero é uma coisa, que ele pague as despesas do meu carro. Então, danos morais e danos materiais me cabe bem, né? Eu vou agradecer. Então, ele dizendo assim, tá bom, então vamos pôr fim a isso, vamos acordar aqui uma indenização, e eu topo com esta indenização, e quando eu concordo com isso, né, para ele é bom e para mim é bom também. O acordo sempre tem renúncia, acaba que um acaba renunciando um tipo de direito, né? E o que vai acontecer nessa situação? Ele assinando e eu assinando, este acordo vai ser encaminhado para o juiz, e o juiz deverá homologá-lo, né? Homologando, o que acontece? Na hora que eu assinei o acordo, isso implica em renúncia ao meu direito de queixa. Se fosse um crime de ação penal pública condicionada à representação, implicaria na renúncia ao direito de representação. Mas como é um crime de ação penal privada, implica na renúncia ao meu direito de queixa, tá? Muito bem. Uma vez homologado, aquilo ali vira o título executivo judicial, transitado em julgado. Se ele não cumprir o acordo, eu vou e executo lá no juízo civil para poder receber esse dinheiro. O juiz vai penhorar e por aí vai. Então veja bem, agora se ele cumprir este acordo, o juiz vai homologar tudo certinho, né? E vai proceder-se em seguida aqui a extinção da punibilidade desse meu aluno do mal. Então veja bem o que acontece nessa composição civil dos danos. Na verdade, então, trata-se de um instituto que permite, por meio do acordo das partes de homologação do juiz, que o agente criminoso pague uma indenização à vítima, e pelo fato da vítima aceitar esta indenização, isso implica na renúncia ao direito de queixa ou de representação dela. E, por fim, a extinção da punibilidade deste agente criminoso.
Então o que é que vocês precisam saber desta minha historinha toda aqui? É que a composição civil dos danos implica, primeiro, na renúncia ao direito de queixa se tratar de ação penal privada, ou na renúncia à representação, se tratar de ação penal pública condicionada à representação. Tudo bem? Uma vez homologada este acordo pelo juiz, transitou em julgado, vira um título executivo judicial. Se não for cumprido, posso executar no juízo civil. Sim, ele executar. Vocês não têm um contrato que não foi cumprido, né? Um contrato que tenha assinatura de duas pessoas, ele não foi cumprido, então ele é um título executivo e eu posso executá-lo no juízo civil, né? Um título de crédito eu posso executar no juízo civil. Agora, cuidado com aquilo. Este acordo homologado em juízo não é um título executivo extrajudicial. É um título executivo judicial, tudo bem? E que pode ser executado lá no juízo civil. Tudo bem? Agora tem outra coisa. Não cumpriu o acordo, devolve-se à vítima, no caso eu, professor, o direito de oferecer queixa-crime. Tudo bem? E para quem cometeu ação penal pública condicionada à representação, devolve-se a ele o direito de representação. Tudo bem? Então, olha, presta atenção. Composição civil dos danos, olha a minha pergunta. Cabe para qualquer espécie de crime? Sim, sim. Cabe para ação penal privada, nos crimes de ação penal privada, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação e até em ação penal pública incondicionada. Veja bem, estou dizendo para todos os crimes, claro, que sejam de menor potencial ofensivo. Estamos bem? Então, olha, presta atenção. Cabe para ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação e até para ação penal pública incondicionada. Só que nos dois primeiros vai implicar a extinção da punibilidade do agente. E no terceiro caso aqui, ó, ação penal pública incondicionada não implica em extinção da punibilidade do agente, mas pode servir com um arrependimento posterior. E quando é caso de arrependimento posterior, o juiz lá na sentença reduz a pena de 1/3 a 2/3. É uma minorante que está prevista lá na parte geral do Código Penal. Então, se o crime for de ação penal pública incondicionada, tudo bem? Neste caso, feito composição civil dos danos lá no Juizado Especial Criminal, é possível a extinção da punibilidade? Não. Mas é possível a aplicação da causa de diminuição de pena. Estamos bem? Então isso é composição civil dos danos. É o primeiro instituto despenalizador que nós estudamos. E o segundo instituto despenalizador que nós vamos ver agora é a transação penal. Quando é que é possível fazer transação penal no Juizado Especial Criminal? Está lá previsto no artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então o que é esta transação penal? A transação penal nada mais é do que antecipação da pena de multa ou de uma pena restritiva de direito sem que exista um processo. Sim, sem que exista um processo judicial. Então chega lá em audiência, aí o promotor de justiça olha para o acusado e diz assim: olha o processo, vê os antecedentes criminais dele, vê que está tudo certo, dá para oferecer essa proposta de transação penal. E ele diz assim: olha, eu estou vendo aqui que eu tenho condições de oferecer uma proposta de transação penal para o senhor. Então o que acontece aqui nessa história? Olhando para o acusado,
e passando esse assunto para ele, né? O promotor de justiça fala: olha, se o senhor, se a senhora fizer aqui o que eu estou recomendando, por exemplo, a senhora pagar uma cesta básica, 10 cestas básicas, 8 cestas básicas, o que vai acontecer é que no final, a senhora, quitando tudo certinho, vai ser extinta a punibilidade da senhora, a senhora não vai dever mais nada com a justiça. E isso tem uma vantagem para a senhora, porque o nome da senhora não vai ficar registrado aqui como um processo propriamente dito. A senhora não vai ser processada para poder ficar em registros criminais. É nesse sentido que o promotor de justiça vai conversar lá com o agente criminoso, né? Nesse sentido. Então, ele topando com aquilo ali, por exemplo, ele acordando lá em pagar as 8 cestas básicas, uma vez cumprido aquele acordo, o juiz ele extingue a punibilidade desse sujeito, né? Então fica tudo resolvido para o Ministério Público e fica resolvido também para a parte. Então o que vocês precisam saber no meio desta historinha que eu contei para vocês? Quais são os requisitos para que o Ministério Público possa oferecer uma proposta de transação penal? O primeiro requisito é que ele não seja condenado a pena privativa de liberdade com sentença definitiva, né? Um trânsito em julgado desta sentença. Até porque, se for uma decisão com pena privativa de liberdade, como é que ele vai cumprir o acordo se ele está preso? Estamos bem? Então este é o primeiro requisito, que ele não seja condenado com pena privativa de liberdade numa sentença transitada e julgada. Primeiro requisito. Segundo requisito, que ele não tenha sido beneficiado anteriormente com uma transação penal pelo prazo de 5 anos. Então, por exemplo, olha para trás, olha para o passado dele. Se nos últimos 5 anos ele não foi beneficiado com nenhuma espécie de transação penal, cabe a transação penal aqui para ele, tá? E o terceiro requisito é que a personalidade dele, a conduta social, os antecedentes, lá, aqueles requisitos do artigo 59 do Código Penal, não tem? Aqueles inominadas que tem lá, aquelas exigências estabelecidas pelo legislador, se tudo indicar, aquelas circunstâncias inominadas forem favoráveis ao agente, é possível a transação penal. Então, culpabilidade é favorável, os antecedentes, conduta social, todas as circunstâncias inominadas do artigo 59 do Código Penal são favoráveis. Então é possível a transação penal. Então veja bem, 3 requisitos. Não seja condenado definitivamente por pena privativa de liberdade já com sentença definitiva. Não tenha sido beneficiado nos últimos 5 anos com transação penal. E todas as circunstâncias inominadas ou judiciais, artigo 59 do Código Penal, sejam favoráveis. Presentes esses 3 requisitos, é possível a concessão da transação penal, tá? Muito bem. E se a pessoa descumprir? Se ela não pagar as cestas básicas, o que vai acontecer? Será que essa pena restritiva de direito vai ser convertida em pena privativa de liberdade? Muito cuidado com isso, viu? Isso está errado. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, na época, o ministro César Peluso, eles deixaram isso no recurso extraordinário 602702, claro, a seguinte informação: descumprida a transação penal, devolve-se ao Ministério Público a possibilidade do oferecimento da denúncia.
Então cuidado com isso. Descumprida a transação penal, olha, desde este recurso extraordinário que existe este entendimento. Tudo bem? Descumprida, nós vamos ter caso de oferecimento da denúncia. Tudo bem? Outra coisa. É possível, advogado, fazer proposta de transação penal? O que vocês acham? Nós temos aqui, olha, veja bem, um enunciado do FONAGE que, em se tratando de crime de ação penal privada, é o enunciado número 112, aprovado no 27º FONAGE, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais. Em se tratando de crime de ação penal privada, quem oferece a proposta de transação penal, bem como a suspensão condicional do processo, é o Ministério Público. Só que o STJ, em inúmeros julgados, então nós temos aqui, ó, embargos de declaração no habeas corpus 33929 de São Paulo, ação penal 566 lá da Bahia, e por aí vai, outros ação penal 634 do Rio de Janeiro, o ministro Félix Fischer, julgado em 2012. Todos esses julgados dizem que, em se tratando de ação penal privada, quem oferece proposta de transação penal e de suspensão condicional do processo é o querelante, tá? É o querelante. Quem oferece queixa-crime é o advogado, né? Que representa o querelante, que é a vítima do crime. Estamos bem? Então, estas são as principais informações que nós vamos apresentar para vocês aqui nesta aula. Estamos bem? Então fiquem todos com Deus e até a próxima aula, onde nós iremos concluir os institutos despenalizadores. Até mais!